A breve aparição da imagem de Sukuna nos mostra que ele está mais perto de voltar do que imaginamos. Além disso, temos a volta de Hakari, e com isso finalmente teremos a revelação de seus poderes e habilidades. Jujutsu Kaisen, capítulo 181. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E já vamos começar comentando sobre o novo capítulo de Jujutsu Kaisen, que vai nos abordar novos personagens e novos mistérios sobre o Sukuna. Quer saber sobre isso? Então bora continuar aqui no vídeo. Bom gente, Jujutsu completa 4 anos de serialização, então tivemos a capa ali da Jump, né, com o Jujutsu estampando a capa principal da revista, e também tivemos uma página colorida com o Ryu e a Uro. Segundo o que está escrito nessa capa e nos acontecimentos desse capítulo, parece que tanto a Uro quanto o Ryu, eles vão ter uma nova chance, uma nova vida, porque o Yuta não vai matá-los. Então Gege Akutami posterga um pouquinho o passado da Uro e do Ryu. Talvez o do Ryu não seja demonstrado, mas talvez da Uro seja mostrado porque ela fala muito sobre os Fujiwara e os Sugawara, que eram clãs inimigos. No começo do capítulo a gente vai ter a inscrição de Charles Bernard, que é um cara japonês, mas filho de franceses, e ele submeteu o seu mangá na Shueisha. Porém, o capítulo realmente começa com uma conversa da Uro com o Yuta, onde ela diz que ele chegou no seu limite ou ele vai chegar no seu limite. A tradução tem que aguardar assim como ela ficou corretamente, porque no inglês está diferente do português. Mas o sentido da frase foi que o Yuta ele só tem um limite para alcançar, ele não consegue passar daquilo. Porque ele tem sentimentos pelas pessoas, e os únicos que são realmente fortes são aquelas pessoas que se desprendem dos outros, desprezando a todos por completo e ao mesmo tempo tendo noção de si mesmo, tendo noção do quão bom eles são. E aí temos a aparição do Sukuna, que pode nos mostrar que tá breve essa aparição dele, né? Porque o Hajime, aquele personagem que aparece logo no comecinho da história, estava procurando pelo Sukuna. Hajime é aquele cara meio loirinho e tudo que apareceu antes do Itadori, o Megumi, todo mundo entrar na colônia. Era um dos caras que já tinha conseguido 100 pontos e utilizou esses 100 pontos para visualizar todas as informações das pessoas, quantos pontos ela tem e tudo mais. Como tivemos o Higuruma e ainda não tivemos o Hajime, ele deve ser o próximo personagem a aparecer e ele vai enfrentar o Hakari. Com isso, podemos ter algumas aparições do Sukuna e talvez algumas revelações sobre o mesmo, uma vez que nesse mesmo capítulo o Gege apresentou a imagem do Sukuna, um pouquinho melhor do que as últimas imagens que ele tinha apresentado, com metade do seu rosto mais ou menos meio que deformado, com seus olhos assim, parece até que ele foi muito ferido, mas com os 4 braços, uma imagem totalmente imponente. E isso concretiza um fato que talvez o Yuta nunca supere o Gojo. Por que eu digo isso, gente? Porque a própria Uro falou que o Yuta, ele tem um limite, ele vai chegar a alcançar um limite, ele não vai conseguir superar esse limite como o próprio Sukuna, foi isso pelo menos que o capítulo deu a entender. Dessa forma, se o Gojo se equipara ao Sukuna em questão de força, eles chegam muito próximos um do outro, o Yuta talvez não seja essa pessoa que vai alcançar esse nível, o que pode ser um risco para ele para enfrentar o Kenjaku. Gostaria muito de saber o que vocês acham sobre isso. Bom, a Uro acabou ficando viva, mas o Yuta não matou nem ela e nem o Ryu. Ambos ficaram vivos e o Yuta fala para eles agradecerem lá os seus amigos, né? Porque ele pega os pontos do Ryu e da Uro e os dois parece que vão seguir novos rumos e tentar uma nova vida nessa chance que eles estão tendo de ficar ali. O Yuta agora tem 200 pontos, então só faltam mais 200 pontos para ele chegar nos 400 que ele queria. Pra quem tava duvidando que ele ia chegar, né? E algo muito curioso sobre a conversa dele com o Ryu sobre a Uro, ele disse que ele é abençoado. O Yuta disse isso porque eu acredito que ele conseguiu fazer amizade com as pessoas e na vida passada, assim, da Uro, ela não teve essa sorte. Ela não teve essa sorte de, por exemplo, ter pessoas que se importavam com ela verdadeiramente. Você viu que ela foi muito usada no seu passado, pelo menos é isso que dá a entender. E eu quero muito ver mais um pouquinho sobre esse passado dela. Bom, de toda forma, depois do sorriso do Yuta, né, indo embora, seguindo o seu caminho, a gente vê a aparição de uma certa personagem ali chamada Miwa. Sim, a grande Miwa, a inútil, tá aparecendo lá, andando com uma carinha meio, tipo, triste, meio sei lá. O que essa bichinha tá fazendo aí, eu não sei. Num primeiro momento eu pensei que ela tava na colônia do Yuta, porque o rastro da explosão granita do Ryu faz a mesma coisa que esse negócio do chão, mas eu não consegui identificar o local, por exemplo, os prédios e tudo, como se fosse um lugar onde o Yuta estava. E como a gente está passando para a parte do Hakari, provavelmente ela tá ali no mesmo lugar
onde o Hakari estava lutando contra o Hajime, ou talvez contra o Charles Bernard, que é o próximo personagem que vai aparecer. Esse personagem, Charles Bernard, ele aparece, né? Ele é um japonês filho de franceses, e aí ele tá tentando colocar o seu mangá lá na Jump. E olha só que maneiro, né? Ele mostra lá um mangá, mas é um mangá muito lixo. O editor fala pra ele que é um mangá muito lixo. Você pode notar também que a Jump tá toda vazia, tanto que quando o cara chama os guardas, você não vê ninguém aparecendo. E a gente já vê um pouquinho da excentricidade do Charles Bernard. O cara, realmente, ele vê alguma coisa a mais no seu mangá, além da comédia, além dos seus dedos tortos e tudo. Ele até quebra o dedo do editor ali, que eu achei muito doido. Acho que é uma resposta da Gege Akutami falando assim, ó, se vocês cancelarem meu mangá, é isso que vai acontecer com vocês. Brincadeiras à parte, a gente já vê que o cara ele é meio doido, ele é aquele nerd assim que leva muito a sério até mesmo um desenho bobo, sabe? Porque embora a gente consiga encontrar em uma comédia mensagens ali muito mais a fundo e tudo, como eu gosto de analisar, há coisas também que a gente não consegue entender, a não ser que a gente esteja na mente do autor, pensando como o autor imagina. Assim que o Charles faz isso com o cara, né, ele quebra lá o dedo, ele vai embora, encontra o Hakari, eles têm uma breve conversa, e o Hakari manda real pra ele, que ele não quer escutar mais esse papo de nerdola dele, e fala assim, ó, não quero saber mais desses bagulho não, entendeu? Se você quer lutar, então luta logo de uma vez, entendeu? Porque o seu mangá é um lixo, nem se você me implorasse eu ia ler. O maluco fica doidão de raiva porque mexeu com o mangá, mexeu com ele. E ali termina o capítulo Jujutsu Kaisen. As partes mais interessantes do capítulo pra mim, gente, foi a aparição da imagem do Sukuna, nos mostrando que ele está mais próximo de aparecer do que imaginamos. Porque mesmo o Hajime não ficando ali onde o Itadori tá, né, porque o Itadori que tem o Sukuna, o Hakari pode encontrar ele, e a partir do momento que ele encontra ele, eles podem ter uma breve conversa sobre o Sukuna, que pode nos mostrar mais sobre o Sukuna, e ele não deve aparecer assim, tipo, logo de cara. Eu acredito que em algum momento, dentro dessas colônias, vai aparecer mais um dedo do Sukuna, que o Getou deve ter deixado por aí, e nisso que ele deixou por aí, né, o Itadori vem a comer esse dedo e talvez se transforme lá no Sukuna, não consiga evitar com que o Sukuna apareça, e aí a gente pode ter a volta de Sukuna no mangá. Bom, isso é algo que eu tô imaginando. E sobre o Hakari, tô muito curioso sobre os poderes dele. Quero ver como que vai funcionar essa luta contra o Bernard. Acredito que tem alguma coisa a ver com os seus desenhos, né? A forma com que ele desenha, essa excentricidade, né? Ele, um cara excêntrico, um cara meio doidão. Talvez os poderes dele sejam algo relacionado ali às canetas de pintura de mangá e tudo. Acredito que pode ter alguma coisa a ver com isso, alguma coisa com quadrinhos. Gostaria de saber também o que vocês acham, e aqui eu encerro o vídeo, beleza? Muito obrigado mais uma vez pra você que compareceu até aqui, muito obrigado de verdade, e Mano Joe está vazando. Até uma próxima, fui e valeu!